Eu queria puxar em oposição o nível do desânimo e dos absurdos que é o Jair Bolsonaro, mostrando para vocês o vídeo do Felipe Neto. Eu vou pegar aqui o vídeo para vocês assistirem comigo, mas eu acho bastante importante, acho bastante relevante que a gente converse um pouquinho a respeito desse genocida e do fato que ele criou nessa corrida eleitoral. Vão curtindo e vão compartilhando, vão curtindo e vão compartilhando, vão curtindo e vão compartilhando, que é muito importante, gente. Vamos ver se a minha conexão melhora um pouquinho. Vou ver alguns comentários de vocês. Betânia Viana, 13. Tô vendo aí mais alguns comentários de vocês. O Lula fala de corrupção, sim. Olha aí os bolsonaristas surtando, todo mundo aí tristonho, tão triste porque o micto deles vai perder a eleição nesse segundo turno. Olha só o que o Felipe Neto falou. E manda aí superchat, gente, que é muito importante. Vamos lá, pegar desde o começo. Não é meu objetivo fazer sensacionalismo com esse caso. Eu pensei muito antes de gravar esse vídeo. Mas eu decidi gravar porque simplesmente não tem como encontrar uma explicação para o que aconteceu aqui. Assista. Olha, vou te contar um lance aqui. Ponto final. Tem uma live minha. Eu estava em Brasília, na comunidade de São Sebastião, se não me engano, no sábado, de moto. O Bolsonaro tá até agora respondendo a esse vídeo, porque é ele, essa coisa triste. Mandem superchat, gente, pra gente fortalecer a luta da esquerda, enquanto o gado o bolsonarista vai dando engajamento pra gente. Vamos lá. Da porra, meu cara passeando de moto, passeio de moto, passeio de jet ski, passeio de cavalo, de jegue, tá? Olha a moto numa esquina, tirei o capacete e olhei umas menininhas, 3, 4 bonitas, de 14, 15 anos, arrumadinha num sábado numa comunidade. E vi que eram meio parecidas. Entrei pintou um clima, voltei. Posso entrar na tua casa? Entrei. Tinha umas 15, 20 meninas, sábado de manhã, se arrumando. Todas venezuelanas. E eu pergunto, meninas bonitinhas, 14, 15 anos, se arrumando no sábado, para quê? Ganhar vida. Eu tentei entender. Eu fui nos perfis bolsonaristas. Eu assisti a live que o Bolsonaro fez no meio da madrugada para tentar explicar o inexplicável. Eu fui atrás de todas as possibilidades que justificassem a fala pintou um clima. As explicações são as mais estapafúrdias possíveis. Dizer, ele não quis dizer isso. Dizer, era um clima para gravação. Como? Em que circunstância pinta um clima entre um senhor de quase 70 anos e uma criança de 14, ao ponto desse senhor pedir para ir na casa dessas meninas? Deixa eu entrar na sua casa. Qual seria o outro sentido? E não dá para você dizer ou alegar que o Bolsonaro não sabe usar a expressão pintou um clima. Ele sabe exatamente o que ele está falando quando diz pintou o clima. Olha aqui. Ó, eu tenho mais algumas coisas para falar aqui, mas eu não sei se o senhor está confortável. Eu não sei, se tiver audiência, a gente continua. Quase 600 mil. Então vamos continuar aí, pô. Agora dá uma pimentada aí, pô. Tá ficando papai e mamãe. Daqui a pouco vai pintar. Tu tá olhando para cada vez tá olhando mais no fundo dos meus olhos. Daqui a pouco vai pintar um clima aí, pô. E se pintar o clima, eu sou o marido, deixar bem claro. Ou seja, ele sabe o que é pintar um clima. Completamente acuado, o Bolsonaro e a sua equipe criaram então uma outra narrativa para tentar desviar. Eles falaram que esse dia foi documentado em live pela CNN. Só que a história não se encaixa. Nesse dia da live da CNN, ele não chega de moto, tira o capacete, vê menininhas de 13, 14 anos. Ele já está com uma equipe imensa de filmagem. Ele entra numa casa onde tem realmente imigrantes da Venezuela e não tem nenhuma que pareça 14, 15 anos, vestidinha, arrumadinha, como se fosse prostituição. Não tem absolutamente nada disso. São mulheres mais velhas, falando inclusive sobre... Esse é o Felipe Neto, gente. O Felipe Neto mandou muito bem nesse vídeo aqui, explicando. Antes de eu seguir aqui com todas as leituras, gente, como eu falei para vocês, o Estadão botou na homepage deles que a Igreja Católica foi arrastada para o centro das polêmicas e teve essa coluna escrita por uma conservadora, uma antipetista histórica, que é a Eliane Cantanhede, mas ela fez uma análise aqui que parece ser bem honesta. Ela tem dado algumas cacetadas no Bolsonaro, mas Lula é passado que projeta... É um passado que projeta um futuro melhor. Bolsonaro é um futuro que traz de volta o pior do passado. Não há comunismo e comunistas no Brasil, como alardeia os bolsonaristas, mas o projeto da extrema-direita é preocupante e sim avança.
Vamos então para a leitura da coluna da Eliane. Lula é passado e Bolsonaro é futuro, certo? Depende. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva traz a biografia de retirante nordestino e de líder sindical na ditadura, mais as credenciais dos seus 2 mandatos, e quer abrir o horizonte, juntar os cacos com vários desmanches do atual governo e construir um projeto não só do PT, mas de transição. Já o presidente Jair Bolsonaro carrega o fardo de ter sido um mau militar, como dizia o general Ernesto Geisel, e um político do baixo clero, como todo mundo sabe, para aprofundar os desmanches, moldar as instituições e edificar um projeto autoritário de 20 anos. Beirando aos 80 anos de idade e sem futuro na política, Lula não tem ou não deveria ter planos de reeleição e precisa consolidar um amplo leque com forças políticas, preparar-se para passar o bastão e enfrentar o desafio de identificar lideranças para além do PT e bem diferentes de Dilma Rousseff, José Dirceu e Antônio Palocci. Daí é a Eliane sendo antipetista, para variar. Bolsonaro, ao contrário, não tem limites e nem pretende arejar ou moderar o seu exército, que não é o exército brasileiro. Reeleito, ele vai governar com os novos, como a pastora Damares Alves, os generais Eduardo Pazuello e Hamilton Mourão, o boiadeiro Ricardo Salles e, claro, o 01, 02 e o 03. O 04 é outra história e a 05 não conta, afinal, meninas vestem cor-de-rosa. Não há comunismo e comunistas no Brasil, como alardeiam os bolsonaristas, e não faz qualquer sentido o PT ou parte dele defender Nicolás Maduro, que gerou caos político, social e econômico e incinerou o futuro da Venezuela. A diferença é que Cuba, Nicarágua e Venezuela não metem medo, mas o projeto de extrema-direita com Donald Trump, Turquia, Hungria e Polônia é sim preocupante e sim avança. Logo, Lula é o passado que projeta um futuro melhor e Bolsonaro é o futuro que traz de volta ao passado e não o que há de melhor no passado. É esse tipo de coisa que a gente está encarando. A gente vai seguindo aqui. A Eliane Cantanhede, mais uma vez eu devo repetir, não é de esquerda, não é petista. Ela tem uma ligação histórica com o PSDB e tá com esse discurso que tá impecável nessa coluna. Mandem superchat, gente, que é muito importante para todo mundo ficar bem informado. Um faz a ponte para uma nova era pós-PT, até porque o que será do PT sem o Lula? O outro acena com um projeto reacionário contra avanços sociais, políticos, de costumes e a democracia. Lula e Bolsonaro são 2 líderes populistas, carismáticos, que dividem o país ao meio. Transformam a eleição numa guerra e deixam suas tropas de prontidão para infernizar a vida do eleito. Uma coisa, porém, parece clara. Lula está no fim da linha e tem que unir e consolidar o centro, enquanto o plano do Bolsonaro é radicalizar, ampliar os seus poderes e transformar executivo, legislativo e judiciário em fortalezas para eternizar o bolsonarismo. Um passa, o outro veio para ficar. Qual passado, qual é futuro e qual é realmente ameaça? Eu não concordo com tudo que ela escreveu aqui, mas está bastante interessante como até uma colunista conservadora consegue reconhecer o óbvio, que muito gado que está aqui no nosso chat, esse gado que não tem qualquer respaldo, que não tem qualquer sinceridade, ela consegue enxergar além dessas pessoas. Muito importante, muito relevante, gente. Interessante essa coluna da Eliane Cantanhede. Vamos ver mais um pouquinho do encontro lá do Lula com religiosos. Vou botar o som aqui para vocês. Eu me sinto, sinceramente, eu nunca tive tanta vontade de fazer as coisas como está agora. E eu sei que eu não posso esperar muito, não. É começar a ganhar, tomar posse e começar a trabalhar e as coisas começar a acontecer logo. Por isso, eu quero que vocês saibam que esse encontro nosso não termina aqui. Ele apenas está começando. Quando a gente estiver no governo, a gente vai precisar de muitas reuniões. Muitas, obviamente que eu não estarei em muitas delas. Mas ou o Estado facilita a organização da sociedade e compartilha muita coisa com a sociedade, sobretudo com aqueles que estão organizados, com as igrejas. As igrejas podem suprir uma deficiência do Estado muito grande. Então, essas coisas eu quero que vocês saibam, que eu não estou pedindo voto para vocês, porque eu vim aqui sabendo que vocês já iam votar em mim. Eu estou aqui
eu estou aqui dizendo para vocês, esse país vai mudar. Eu vim aqui para dizer para vocês, esse país vai mudar. É a única razão pela qual eu mereço ser presidente. É se for para fazer as coisas diferentes. Eu tenho que levantar todo dia, eu tenho que ler as coisas que eu disse durante a campanha, para mim não esquecer. Porque a gente esquece com facilidade os compromissos. A gente esquece. Se a gente não ler todo dia e se não tiver as pessoas cobrando da gente, cobrando de verdade. O que é duro é que muitos governantes não gostam de ser cobrado. Ah, hoje eu estou aqui, tudo legal com você. Amanhã você me cobra uma coisa para que ele caia da oposição. Não deixa nem ele entrar no meu gabinete. Como eu já conheço muita gente há muitos anos, a única solução para nós é envolver a sociedade na governança desse país, para a gente tentar ver se a gente consegue reorganizar as instituições. Nós vamos ter um problema, que nós vamos ganhar as eleições, nós vamos derrotar o Bolsonaro, mas o bolsonarismo está criado. Não, e o Bolsonaro. Mas depois nós temos que conscientizar a sociedade para que ela, sabe, não crie no bolsonarismo uma política, sabe, definitiva no Brasil, que é o que a extrema-direita está tentando fazer. Aqui e em outros países. Em quase todos os países, é verdade. Portanto, eu quero agradecer a vocês, queridos. Você sabe que uma coisa que eu disse comigo, que eles ficam com muita raiva, é porque a vida está difícil. Carne está difícil para o povo pobre comprar. Então, o que eu tenho dito? A gente vai votar a viver mais dignamente e a gente vai votar, pelo menos no final de semana, a gente vai reunir a família para comer um churrasquinho. Não tem jeito. Sobre nordestino é muito pobre, mas nordestino não sabe comer sem uma carne, seja de cabrito, seja de bode. E agora está difícil para o povo. Está muito difícil a situação. As pessoas, para comprar uma carne para comer, está muito complicado. Então, veja, nós temos que resolver isso gerando empregos. Nós temos que... Sabe quanto tempo faz que não aumenta o salário mínimo? 4 anos. Faz 4 anos que o salário mínimo não tem aumento real. Sabe quantas pessoas são envolvidas com o salário mínimo? 36 milhões. 36 milhões de pessoas fazem 4 anos que não tiveram nenhum aumento real no salário. A massa salarial dos trabalhadores, que no nosso governo 90% das categorias faziam acordo acima da inflação, agora todos estão fazendo abaixo. Como é que a gente conserta isso? Com um pouco de ousadia, muita coragem, porque senão a gente não faz. Eu diria ousadia porque sempre haverá aqueles que vão dizer: cuidado, Lula, você não pode fazer isso, isso custa dinheiro. A gente tem que perguntar quanto custou a gente não fazer as coisas no tempo certo. Quanto custou não alfabetizar esse país há 50 anos atrás? Quanto custou não fazer reforma agrária há 50 anos atrás? Quanto custou a esse país a gente não ter feito as universidades que era preciso fazer nesse país? Então fica mais barato fazer do que não fazer. Fica muito mais barato fazer porque a gente tem retorno imediato. Enquanto o Lula tá falando aqui, gente, ler alguns chats de vocês. Mandem superchats, é muito importante a colaboração financeira para a gente manter a Folha Democrata, um veículo novo. Nós criamos no final, nas eleições, na apuração dos votos do primeiro turno, lá com o youtuber Carlito Neto. Heloísa Ferreira mandou: parece que defender o óbvio hoje é errado, defender os mais pobres, as minorias, o amor acima é errado. Que mundo nós estamos? Acorda, gado, tem que acordar, eles estão aí, ruminantes e acompanhando. Gente, estamos com 151 likes, bora bater aí 200 likes, muito importante. Deem R$1 só de superchat, já ajuda pra caramba. Muito obrigado, Mundo das Almeidas, uma força para vocês continuarem com o canal, obrigadíssimo, querida.